co-criadores. Não vou falar boa noite nem bom dia, que eu não sei que horas que o pessoal tá assistindo a gente aí. Co-criadores, mais um podcast aqui da Co-criarcast. Eu não sei o segundo ou o terceiro, né? Já fizemos alguns testes aí. Sim. Hoje nós estamos aqui com a Júlia Cabral. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Júlia. A Júlia que foi uma das primeiras parceiras, clientes nossas aqui. Não sei se você sabe também. É novidade. Nós estávamos lá em cima, né, Júlia? Sim. Estávamos lá em cima e já mudamos de sala uma vez, agora mudamos de sala novamente. E é a primeira vez que você está vindo aqui. Gostou? Amei, esse lugar é maravilhoso, é lindo. Já falou a hora que Já chegou aqui posso convidar as pessoas para virem aqui? Por favor. Já posso vamos convidar? falar sobre E a isso. nossa primeira convidada? A nossa primeira convidada do cast. Sinta-se obrigada. honrada. Nossa, que honra. Me senti realmente lisonjeada, honrada com o convite de vocês. E estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo espaço, pelo local, tudo lindo, maravilhoso, muito bom. Que bom. Hoje nós vamos falar de pessoas, de relacionamento, de network, de negócios. Acho que a Júlia tem uma experiência boa aí e todo mundo que assistir vai com certeza agregar bastante coisa. É verdade. E eu acho que eu vou começar, a gente escreveu algumas pautas aqui. Júlia, é uma coisa minha, mas que as pessoas que te conhecem vão saber disso, né? Você é uma pessoa, eu digo assim, de meia idade, que não para quieta. Por exemplo, você sempre está se atualizando. Então, por que a Júlia não descansa? Porque o ser humano, ele nasceu e ele vive para estar em movimento e em evolução. Isso faz parte da natureza humana. Porque se assim não fosse, o homem estaria ainda lá no tempo da caverna. E eu quero estar sempre atualizada, sempre acompanhando as inovações. Muito bom. Eu falo isso por quê? Porque você está empreendendo, você está no ramo de trabalho, entrou agora numa nova fase, que a gente vai falar daqui a pouco, mas enfim. E é uma das coisas que eu admiro em você, né? Tanto na parte visual, física, que eu já fiz esse elogio para você, quanto na atualização, em cursos, nesse tipo de coisa que não para, né? Então, é por isso que eu perguntei, porque tem pessoas próximas de mim também que tô com 45, 50, já acabou a vida. Como assim? A vida está começando agora. A vida está começando agora. Ainda hoje eu conversava com a minha irmã. Mês que vem, dia 24 de julho, eu faço 52 anos. E hoje eu estava conversando com a minha irmã. Quantos anos se passaram? Parece que agora que eu estou começando a viver, agora que eu estou descobrindo muitas coisas e olhando para trás, agora que parece que está chegando a maturidade e um pouquinho de conhecimento. Então, tenho muito ainda para viver. Mas eu atribuo isso aos meus pais. Porque eu tive uma base familiar muito boa, excelente. O meu pai e a minha mãe são exemplos assim admiráveis. Os dois faleceram com praticamente 90 anos, minha mãe com 91, meu pai com 90, e o meu pai trabalhou até os últimos dias da vida dele. Ele andava de bicicleta, ele tirava leite, ele fazia carroceria, ele cuidava. Aos 75 anos, ele comprou uma chácara para desbravar. Ativo, totalmente ativo. Totalmente ativo. E a minha mãe, junto, todos os dias da vida deles. Todos os dias. Vem daí então essa energia. É uma inspiração, né? Uma inspiração, provável. E o que você fez ou aprendeu ou desenvolveu que não veio dos seus pais? Pergunta difícil, hein? Porque é a nossa base, é o exemplo. Eu atribuo, assim, a minha vida hoje, praticamente, posso falar 90% a eles. O que é diferente, o que difere é a vida que eles tinham e a vida que eu tenho. São coisas diferentes pela atualização, pelo mundo, pela tecnologia. Eles não tiveram a oportunidade de viver o que eu estou vivendo hoje. Porque eles nasceram em períodos diferentes, eles viveram em momentos diferentes e essa parte da tecnologia eles não conseguiram acompanhar, eles não viveram. Então, isso que nós estamos vivendo hoje realmente é novo e nós estamos vivendo pela atualização e não algo que eu trouxe deles, porque realmente a gente tem que acompanhar. Só para você entender o que eu estou tentando tirar de você. Por exemplo, essa questão de inovar, então, de mudar. Senão você teria ficado também numa faixa ali deles, ali de acomodação. Você, querendo ou não, se atualiza, faz cursos e avança e vem com a tecnologia. Então, quer dizer,
tem alguma coisa aí que te chama para continuar, né? Continuar fazendo isso, continuar se atualizando. É o meio em que você vive? O meio em que eu vivo é a sede de aprender, a sede de estar atualizada e eu saber que hoje eu ainda não sei nada, que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que ler. Se nós olharmos para as nossas vidas e para trás, tem muitas pessoas piores, mas se você olhar para frente, quantas melhorias não tem? Quantas pessoas melhores, lugares melhores, tecnologia, evolução. Então, eu tenho que ficar onde eu estou ou eu posso avançar? Tendo esse olhar, esse olhar de futuro, eu posso avançar, eu posso melhorar ou eu tenho que ficar estacionada? Não quero ficar estacionada. De jeito nenhum. Muito bom. E sempre foi assim? Desde jovem? Desde sempre. Que legal. Desde sempre. Desde sempre. Eu sempre quis algo a mais. Eu sempre quis um diferencial. Eu sempre quis um degrau a mais. E eu acho que isso é natural, porque eu tenho umas experiências assim que eu falo assim. Eu vim de Santa Catarina, eu tinha 5 anos de idade, meus pais vieram para Mato Grosso, na época que era Mato Grosso. Eu morei 15 anos em Carapó e eu sempre quis algo a mais. Eu tinha um objetivo, eu queria estudar, eu queria ter uma profissão, eu queria fazer algo inovador. Eu sempre busquei isso. E eu vim para Dourados no objetivo do estudo, de buscar faculdade, de estudar, trabalhar, e fui ficando. E realmente o meio que eu me inseri foi exigindo isso, e eu fui atendendo as expectativas, foi exigindo e eu fui atendendo as expectativas. E quando você se olha no mundo desse, você vê que você está sempre em déficit, Então isso te estimula. Entendi. A estar em constante aprendizado. Interessante. Você viu que te estimula. O meio que você estava te estimulava, porque com certeza você tinha pessoas junto com você, abaixo e acima. Então, Sim. Essas pessoas te estimulavam para mais. É uma coisa que eu escrevi aqui. Nos seus relacionamentos de adolescência, ali, de jovem, afetaram isso? Afetaram esse buscar? Tinha alguém ali nesse entremeio que te... Você sempre Inspirava? tem as pessoas que te inspiram, você tem os seus professores, você tem... No caso, eu tinha meus pais, que meus pais sempre quiseram crescer muito, trabalhar muito. Então, você já vem com esse pensamento, com esse sentimento. E no período de escola, de juventude, você tem seus professores que estão ali incentivando e mostrando o que é melhor. E eu sempre busquei o melhor. Eu sempre procurei assim modelar pessoas que eu gostaria, como eu gostaria de ser, como eu gostaria de estar, como eu gostaria de me comportar, de me vestir, até o vocabulário, até as palavras que a gente usa. Você sempre tem alguém que você se inspira, né? E tempos atrás, né, que já fazia alguns anos, o que mais se tinha era a televisão, né? O que mais o nosso meio principal de comunicação era a televisão. Aí depois tinha jornais impressos, revistas. A revista Veja para mim era um sonho de consumo. Quando eu via uma revista daquela, eu lia da primeira à última página. Olha só. E através dali também eu conheci pessoas e tenho relacionamentos até hoje. Então, são coisas que marcam e que você vai construindo ao longo da vida. Importante essa parte que pessoas dali, você tem relacionamentos até hoje, né? Sim. Aí tem algumas perguntas aqui. Relacionamentos, aí a gente entra numa parte da Júlia onde, né, você gosta, pelo que a gente, né, no tempo que a gente está junto aqui, gosta de se relacionar, entende um pouco de se relacionar, né, essa questão... Qual o nível de importância de se relacionar bem no ambiente de trabalho? O que isso faz a diferença? Tem diferença? Isso faz a sua história profissional. Isso faz toda a diferença, faz a sua história profissional. Eu tenho uma máxima que eu uso sempre, que eu falo que relacionamentos movem o mundo. São as relações das pessoas que movem o mundo. Não é dinheiro, não é a parte só intelectual, só o conhecimento, não. O principal disso tudo são os relacionamentos. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui porque eu tive a graça, a honra de conhecer o Diego. Diego me fez uma visita, ele me conheceu numa rede social no Instagram, ele se interessou pelo meu trabalho, pelo que eu estava fazendo e simplesmente resolveu entrar em contato comigo. Eu recebi
muito bem, muito feliz em ter recebido ele. Diego tá ali, gente. Diego está nos acompanhando Por trás das câmeras hoje. E hoje nós estamos aqui. Isso é fruto de um relacionamento. Sim. Não teve dinheiro, não teve interesses assim pessoais de um ou de outro, ou dos dois, tá? Mas o que teve primeiro? Uma conexão, uma empatia e um objetivo comum. Nós dois tivemos um objetivo comum desde da nossa primeira conversa. E com isso tudo a gente vai construindo e chegamos hoje aqui. Né? Construímos uma base de relacionamento, de trabalho. Sim. E espero continuarmos por muito tempo. Isso aí. Inclusive, você falou disso, me lembro de uma história. No meu primeiro ano de faculdade, a minha professora, muito querida, inclusive, a Silvia, vou até mandar para ela, que eu citei ela, vou mandar esse vídeo. Ela falou assim para mim, e foi muito importante, porque eu sempre levei isso para mim até hoje. A gente trabalhava ali na iniciação científica, né? Então é a parte de pesquisa, né, da universidade. E ela falou para mim, Gabi, nessa área, né, no nosso trabalho, a gente sempre precisa lidar muito bem com as pessoas, porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar delas e elas precisar da gente, né? Então, é um ramo ali de pesquisa que a gente sempre precisa de troca, precisa de um material, de um equipamento, chamar alguém para dentro da pesquisa, enfim. E ela falou para mim isso, porque lá na nossa universidade, ela é bem conhecida, todo mundo conhece ela, a família dela, são muitos queridos, né? E aí ela falou isso para mim, toma esse cuidado para você nunca, né, às vezes um dia mal, talvez maltratar ou algo do tipo, sempre cuidar bem, porque isso vai te trazer frutos futuramente. E eu sempre levei isso para mim, e é real, e eu tô falando isso porque você sempre fala isso, né, também, dessa troca. Fala um pouquinho disso pra gente, como que é, nesse sentido de contatos que você fez há anos atrás e que hoje você continua tendo eles e te trouxeram coisas boas, né? Algum networking. A gente nem usou a palavra, você usou a palavra ainda. Relacionamento, né? Já estou adiantando. Então, você citou a palavra network, né? Depois do nosso primeiro contato, eu e o Diego, nós fizemos uma live falando a respeito do networking. E eu tenho meus seguidores, eu tenho meus seguidores que eles são assim bem críticos e fiéis. E um dia uma das seguidoras questionou lá comigo, falou assim, vocês falaram do network, mas não me falaram o que é o network. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar realmente pela base. Né? O network é uma coisa maravilhosa, importante, é uma das coisas mais importantes da vida das pessoas. E eu vou voltar a falar lá dos meus pais, já sobre o network. É uma palavra, né, que não é uma palavra brasileira, é uma palavra inglesa. Net é rede e working é trabalho, e nada mais do que unir as pessoas nesse relacionamento, nesse networking. Então, o networking é uma rede de trabalho. Uma rede de trabalho que nós começamos, eu e o Diego, e hoje nós estamos aqui. Eu, o Diego, a Gabi, o Fabrício, o Gustavo, todos nós envolvidos nesse trabalho. Já imaginaram o que é tudo isso assim numa grande empresa? Todos envolvidos num único objetivo? Né? Esse é o network, esse é o relacionamento. E eu vivo isso muito, muito. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala de vocês, que é maravilhosa, que eu achei magnífica. Eu conheço a proprietária do prédio. A proprietária é minha amiga. A Guilhermina Ortiz é minha amiga desde quando eu cheguei em Dourados. Então, eu tenho certeza que se eu ligar para ela hoje e pedir qualquer coisa, algum favor, alguma coisa, ela vai me fazer. Assim como ela também. Se ela me ligar e se eu puder fazer alguma coisa para ela, eu vou fazer na hora, com certeza. Não existe, isso não tem preço, isso tem valor. Você poder passar a mão no telefone e resolver uma situação em segundos. Rapidamente. Você ganha tempo, você ganha agilidade, você resolve o problema das pessoas, você resolve as situações. Network é isso. Isso é networking. E você cultivar e você preservar os relacionamentos. Como que você conquista isso? Com respeito.
respeito, em primeiro lugar, pelas pessoas, o que você acabou de falar, que sua professora ensinou, com respeito, credibilidade, palavra, você cumprir, você honrar a sua palavra, você deu a sua palavra, você tem que cumprir, você tem que honrar aquilo ali. E isso você vai criando um círculo virtuoso. Você cria uma imagem pessoal que você sabe que você carrega esses valores, essa marca. Quem é a Júlia hoje? Quem é a Júlia Cabral hoje? As pessoas que me conhecem, as pessoas que podem falar, o que elas falam da minha pessoa? Então, você constrói uma rede de relacionamentos, um networking, mas para que você construa isso, você tem que ter a sua marca, a sua credibilidade. Não é simplesmente você conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas é muito fácil, mas você tem relacionamento com as pessoas? Você preserva isso? Se você precisar de alguma coisa, você vai ter. Eu trabalhei por 30 anos com o Dr. Irineu Lemes e foi muito bom, maravilhoso, porque ele é uma pessoa espetacular. E os últimos 20 anos dessa trajetória dos 30 foi dentro do Hospital do Coração. E ali eu construí sólidos relacionamentos saudáveis, com pessoas maravilhosas, com pessoas assim, queridas, que eu tenho certeza que onde eu encontrar com essas pessoas, o que eu conversar, o que a gente pode construir juntos, é inimaginável, inimaginável. Hoje eu estou vivendo um fruto disso. Hoje eu estou realizando um trabalho na Endocate. A Endocate é uma empresa de saúde, um setor de hemodinâmica que fica dentro do Hospital Cacemes. A hemodinâmica é um local onde realiza cateterismo, marca-passo, angioplastia, arteriografia. É um centro de cardiologia dentro do hospital. E isso é muito importante. A cardiologia é uma das patologias que mais mata no mundo. E você trabalhar com isso, você poder servir dentro de um serviço desse, é maravilhoso. E eu fui convidada pela equipe de cirurgia cardíaca para trabalhar nesse local. Não foi à toa. Eles já me conheciam, a equipe já me conhecia, os médicos, lá tem 10 sócios, os médicos são 10 sócios, a equipe com certeza já me conhecia, já tinha referências do meu trabalho, da minha conduta, da minha forma de me relacionar com as pessoas e me convidaram. E eu estou fazendo um trabalho maravilhoso. Primeiro porque eu amo o setor da saúde, é algo que me gratifica muito. E é algo que eu me especializei. Então, assim, eu domino a área. Então, está sendo muito fácil, muito prazeroso para mim. Muito. É maravilhoso você poder servir as pessoas. Por exemplo, chega uma pessoa, hoje para nós é muito básico, é muito comum. Eu, a Gabi, o Fabrício, o Diego, nós temos um certo nível de conhecimento que você sabe o que é bom e o que é ruim. O que é saudável e o que não é saudável. O Fabrício, que já trabalhou com esporte, né? Então, tem um conhecimento muito vasto. Só que nós somos uma pequena parcela da população. A grande massa, a grande parte da população não tem consciência e não tem noção dos riscos. Por exemplo, chega um paciente obeso, tabagista, com vícios, ele não tem noção que a pressão arterial dele está alterada por conta do peso, que ele pode desenvolver uma diabetes por conta do peso, que ele pode desenvolver outras doenças cardiológicas por conta do peso, da obesidade. E isso, assim, quando você consegue fazer algo por uma pessoa dessa, é muito gratificante, é muito bom. E isso tudo vem do quê? Do network, do relacionamento. Então, hoje eu estou vivendo algo muito positivo, muito bom na minha vida, por um bom network. Por toda essa construção que foi feita antes, né? Interessante que você falou, e eu enxerguei um pouco, cada pessoa é como se fosse um CNPJ. Você constrói a sua história também, você constrói ali os seus pontos fortes, pontos fracos, e quem está ao seu redor está olhando, está te vendo, está vendo o que você está construindo, hoje com as redes sociais, o que você está postando, onde você está, o que você está se alimentando. Então as pessoas criam uma imagem, né? Uma imagem sua, e isso
ao longo do tempo as pessoas decidem se elas querem estar próximas a você ou não, se você é uma pessoa que faz sentido ou não para o momento delas, né? E o que você contou com o Diego fez sentido, porque a mesma linha de pensamento, né? O mesmo plano de futuro ali, querendo se relacionar, querendo crescer como empresa. Muito legal, muito bom. A Júlia quase responde todas as perguntas que a gente tem aqui já. Ó. Essa é a Júlia. Ela fala, gente. Ela é boa nesse negócio. Acho que eu tô falando muito, né? Tá não. Tá ótimo. E é qualidade. Você vê, é qualidade. Né? Aí a gente vai montando a Júlia. E, inclusive, eu falei disso hoje com o Felipe, um outro rapaz que trabalha aqui com a gente, justamente isso que você acabou de falar, que a todo momento nós somos analisados. Sem a gente perceber, a gente é analisado. E aí eu contei a história de como eu comecei a trabalhar aqui, que foi através de um evento que teve aqui. Eles me viram e talvez se eu tivesse me portado de uma maneira que não os agradasse, eles não tinham me chamado para trabalhar. Então, eu nem sabia disso, né? Então, realmente, a todo momento nós estamos sendo analisados, seja para algo a curto prazo ou a longo prazo. E como você falou, a pessoa vai ter uma ideia de quem é você para te fazer um convite ou não. Ou não. Ou né? Comprar ou não. Te aprovar ou te reprovar. Maravilhoso, Ô, Gabi, você me fez lembrar... Quando eu estava no Hospital do Coração, eu tinha um treinamento, eu montei um treinamento de integração, onde eu apresentava o hospital, as regras, as normas, o que podia, o que não podia. Então, assim, ficava uma manhã inteira falando. Aí tinha uma parte que falava assim, você está sendo avaliado em todos os momentos. Que marca você quer deixar? Que marca você quer deixar para quem está te assistindo? Legal. Por quê? O cliente que está ali, o paciente que está acamado, está numa situação. O familiar que está acompanhando está em outra. O familiar, ele está ali, ele não tem nada para fazer, ele está cansado, ele não quer estar ali, ele tem outras coisas para fazer e ele está só observando. Como que está a sua roupa, como que está o seu calçado, como que é o seu vocabulário, se você atendeu bem, se você não atendeu bem. Então, assim, que marca que você está deixando? A mesma coisa os médicos que estão passando e os colegas de trabalho, né? Você não é promovido pelo seu chefe, pelo dono da empresa. Você é promovido pelos seus colegas de trabalho. Quem fala bem ou quem fala mal. Muito e bom. Os clientes, que às vezes têm contato, né? Porque às vezes o chefe pode não gostar de você. Mas se o teu colega de trabalho fala bem, o cliente fala bem. Se o cliente falou bem, não tem para ninguém. Como que eu vou, né? Eu tenho que deixar essa pessoa aqui. Se o cliente falou bem, fechou. Se você agradou o cliente, fechou. E nessa mesma linha, eu gostaria até de conscientizar as pessoas que todo mundo gosta de viver melhor, de viver bem, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, uma condição melhor para si, para os filhos. E isso depende muito do seu comportamento dia a dia. Da sua maneira de falar, da sua maneira de se comportar dentro do trabalho. Eu costumo falar em outro negócio que a gente tem que... Gente, você está trabalhando aqui em um negócio, você está atendendo uma pessoa que ela pode adorar o seu atendimento e chamar você para trabalhar na empresa dela e ganhar 2 vezes mais. Você já pensou nisso? Aí a pessoa, não. Você entendeu? Estou trabalhando num lugar que não faz sentido. Trata todo mundo maravilhosamente bem para você ver o que acontece. Alguém vai falar, porque o mercado hoje precisa de pessoas capacitadas. Muito. E não tem pessoa capacitada fora do mercado, entregando currículo. Se tiver, passa meia hora só. Então as pessoas estão buscando tirar as outras pessoas da posição, pagar mais, enfim, né? Fazer uma oferta. E se você mostrar um bom trabalho, nada acontece, na verdade, acontece. Né? Nada mais justo do que isso. A pessoa veio e fala, não, eu fui bem atendido. Imagina essa menina na minha empresa, imagina essa pessoa atendendo, essa pessoa no RH, enfim. E as pessoas às vezes não conseguem entender isso. Ter essa sacada de, cara, é só eu fazer a minha parte bem feito, ela acaba subindo, sem sair do lugar, né? Apenas por essa demanda de network, de se relacionar bem com o cliente ou com o próximo, né? Sendo indicado, enfim. Júlia, uma pessoa que quer se relacionar mais com os outros, quer participar, então eu estou parado, a pessoa está assistindo a gente, eu estou parado, não tenho com quem eu falo, minha rede de contato são minha família aqui, alguns amigos antigos que eu não quero mais falar. O que você acha que essa pessoa deve fazer para se conectar? Vai para a rua, vai para as redes sociais, conversa com as pessoas. Como que o Diego conversou comigo? Na rede social. Ele nem estava precisando.
E ele nem estava precisando conversar. Vai para a rua, vai para congressos, vai para cursos, vai para treinamentos, vai para a igreja, vai conhecer pessoas, vai para o shopping, conversa com as pessoas, permita-se conhecer, conversar com novas pessoas. Se você vai para um curso, para um congresso, para um treinamento, para alguma coisa, converse com pessoas que você ainda não conversou, conecte-se com pessoas que você ainda não se conectou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Inicie uma conversa, inicie um assunto, pergunta para a pessoa como que a pessoa está, de onde que a pessoa é, o que fez aquela pessoa estar ali. É muito fácil você fazer conexões, você conversar com pessoas. Eu fui para congressos em São Paulo muitas vezes, os congressos hospitalares, sozinha. Eu ia sozinha, eu chegava lá, eu chegava no aeroporto, eu ia para o hotel, ia para o congresso, e eu conversava com pessoas, eu conhecia pessoas, eu conheci as pessoas, eu fui nos grandes hospitais em São Paulo, eu fui no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, no HCOR, e eu mantenho os relacionamentos com essas pessoas até hoje. Eu conversei com as pessoas. O que te impede de você conversar com alguém? O que te impede de você conhecer pessoas? Basta você cumprimentar a pessoa e começar a conversar. Você falou uma coisa bem interessante, que a pessoa fala, não tem dinheiro para ir fazer uma viagem, não tem dinheiro para ir no congresso, não tem dinheiro para ir no evento. Gente, rede social. Aparece na rede social, começa a se socializar dentro da rede social. As pessoas vão mandar um direct, vão compartilhar do seu conteúdo ali, legal que você falou, achei. Você começa a fazer network com a sua rede social, não custa nada. E conversa. Eu vou citar aqui, ontem, essa semana, eu estava conversando com um menino do Ceará. Tiago, ele tem uma rede uma empresa de RH, ele faz recrutamento e seleção, ele ajuda as pessoas a montar o currículo, LinkedIn. Ele conectou comigo pela rede social, pela rede de relacionamentos do networking. Nossa, quem está fazendo trabalho dessa rede social para você? Eita, quem essa rede social tá boa, hein? Cocriar. É sério. Então, não tem mais essa barreira, essa limitação. Sim, eu tenho uma sócia que é de Minas Gerais. E eu nem a conhecia. A gente já está junto há 3 anos. Tudo no online. A gente se conheceu agora em maio. Então, o que impede das pessoas se conectarem, se conhecerem? Sim. Apenas a mente da própria pessoa, né? Atitude. É claro que você não vai sair por aí se envolvendo e conhecendo qualquer pessoa. Você tem que ter esse cuidado, você tem que saber que também as redes sociais são perigosas. Tem pessoas, as pessoas que fazem maldades, as pessoas... De má índole, né? De má índole. Você tem que ter esse critério, esse cuidado. Mas, na maioria das vezes, as pessoas são boas. E é só você fazer um filtro. Porque eu tenho também nas minhas redes sociais as pessoas que ficam fazendo gracinha, que ficam querendo conversar comigo coisas desnecessárias, coisas que não tem a ver. Quando alguém se conecta com você que você não quer, ignora. Faz de conta que você não recebeu aquela ligação, aquela mensagem. A pessoa vai te esquecer. É online, não é ao vivo. É verdade. Dá para ignorar. A pessoa vai te esquecer. Muito bom. Eu vou puxar esse gancho. A gente está falando de relacionamento e tal, e é difícil se relacionar com as pessoas, com algumas pessoas. Então, um relacionamento que foi difícil ou não deu certo, você teve algum... eu vou ter que tirar uma carta da manga aqui para lidar com essa pessoa ou com essa situação, porque tem, né? Muito. O que mais existe são pessoas difíceis de conviver. Você vira as costas, você enfrenta, o que você faz numa situação difícil? Resiliência. Nessa trajetória toda, com muito estudo, com muita leitura, a gente desenvolve muitas habilidades, muitos conhecimentos. E o que eu aprendi nisso tudo? Você conhecer o perfil das pessoas. A partir do momento que você conhece o perfil, você passa a entender. E você, com estudo, com técnicas, com ferramentas, com ciência, você aprende que as pessoas são diferentes. Que elas têm diferenças, que elas têm perfis diferentes e que cada uma tem o seu valor. E que isso não quer dizer que uma pessoa tem menos valor que outra. Não. Todas as pessoas, cada uma tem o seu valor no seu devido lugar. Você passa a conhecer e entender que tem pessoas que sabem se comunicar bem, tem pessoas que sabem
a parte escrita, numérica, tem pessoas que sabem apaziguar as situações, confronto, que são dominantes. É o DISC, é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Saber isso é uma grande vantagem. Saber isso é uma grande vantagem. Saber isso é uma grande vantagem. Então, tem estudos, tem técnicas, tem ferramentas e que você acaba desenvolvendo as habilidades. E você tem que saber que todas as pessoas, cada um tem as suas razões. No seu ponto de vista, cada um tem as suas razões. E quando você consegue entender tudo isso, você adquire habilidades para trabalhar com todos os tipos de pessoas. Saber que aqui naquele momento ela está irritada, que naquele momento ela não quer conversar, que aquele ali é dominante, que aquele ali é influente, que o outro é conforme, que o outro é estável. O estável está sempre tudo bem, tudo zen. O conforme, que é todos os números, 2 mais 2 são 4, mais 1 é 5. Tem que ser tudo milimetricamente alimentado. Agora, o dominante é bem difícil de você conviver. O dominante quer dar ordens, o dominante quer mandar. E nem sempre ele sabe, e nem sempre ele tem razão. Mas tem que entender que muitas vezes é ele que está levando a empresa pelo jeito dele, pelo perfil dele. Habilidade para trabalhar com todos esses perfis. Aí você falou uma coisa que eu acho muito interessante, pertinente para todo mundo. Muita gente que está assistindo, todo mundo se relaciona, tem um ambiente de trabalho. E eu vejo que as pessoas, elas olham apenas para o perfil delas e eu tenho que impor o meu perfil e pronto. Eu não tenho que me adaptar a ninguém. E isso traz problema. Você precisa olhar, precisa ver que aquela pessoa tem as demandas dela, da família, enfim, assim como nós mesmos, você mesmo. E entender aquela pessoa e falar, engolir, resiliência. Talvez eu não vou falar hoje, vou falar amanhã. Saber que você também é uma pessoa difícil. Então, eu acho que se dar bem em um ambiente de trabalho é entender os perfis das outras pessoas, né? E tentar ter essa resiliência e se dar bem com todo mundo de maneiras diferentes. Então, a pessoa mais flexível, ela se dá melhor. Com certeza. É uma capacidade de um líder, né? É uma pessoa que se destaca. Ela pode não estar nessa posição no momento, mas se ela age dessa maneira, e hoje as empresas estão precisando de líderes, estão precisando de pessoas que estão na ponta, logo quem está acima de você vai te separar e falar, opa, vem aqui que eu vou te dar uma oportunidade diferente, né? Faz muito sentido. Todo sentido, Fabrício. E o legal disso tudo é que qualquer pessoa pode desenvolver isso, qualquer pessoa pode desenvolver habilidades que não tenha, e melhor ainda, que todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer, de ter esse conhecimento. Só que muitas vezes as pessoas se fecham e não se dão o trabalho de fazer uma leitura, de fazer um curso, de fazer um treinamento. Ela se fecha e já acha que já sabe tudo. Isso é um fator limitante. Isso é um fator muito limitante para as pessoas. O bom, o legal é a pessoa se descobrir, saber que ela pode estudar, que ela pode conhecer, que ela tem toda a oportunidade, todas as pessoas. O sol nasceu para todos, assim como a chuva. Basta saber onde eu quero estar. Exatamente. Você trouxe esses 2 livros que eu estou vendo aí, agora há pouco você bateu em um deles aí. Fala pra gente o que são esses livros, o que você quer falar deles para nós. Este livro aqui é o assunto que nós estamos falando agora. Decifre e influencie pessoas. Nunca eu compraria esse livro aqui, eu olhando para ele, com essa capa e com esse nome. Porque eu não tenho intenção nenhuma de influenciar ninguém. Porém, ele veio num pacote que eu comprei em um curso. E como eu comprei, eu me senti na obrigação de ler. E eu li o livro, e foi um dos melhores livros que eu já li. Porque aqui ele vai ensinar o perfil das pessoas, para você fazer sua autoanálise, para você analisar as outras pessoas. É ciência, gente, não é balela, não é nada. Isso aqui é ciência. E a ciência faz parte da vida. Então, eu recomendo esse livro. Ótima dica. Sem sombra de dúvidas. Eu não posso emprestar, porque tem tarefinhas nele. Eu fiz todas as tarefinhas. Sim. Vocês estão vendo como é que se destaca? Mas é um excelente livro. Olha aí. E o outro? O outro, ele fala sobre networking. Mas antes de eu falar desse networking aqui, eu quero falar do meu networking,
que nós ainda não falamos. Vamos falar. Eu indico esse livro aqui também. Esse livro que é do Pablo Marçal. Ele fala sobre o network, é a chave mestra do universo. E tudo que está aqui é verdadeiro. Tudo que está aqui é verdadeiro. E eu já aplicava isso aqui antes de ler o livro. Por quê? Porque o primeiro network, o networking começa dentro da minha casa, com a minha filha e com o meu marido. Porque você está falando muito, Fabrício, do local de trabalho. Que local de trabalho? Tem que começar na minha casa. Se eu não estiver bem na minha casa, onde eu vou estar bem? Eu tenho uma base muito sólida. Eu tive uma base muito sólida com o meu pai, com a minha mãe, e eu tenho isso dentro da minha casa, com a minha filha e com o meu marido. O meu primeiro network é na minha casa. A minha filha tem que falar bem de mim, o meu marido tem que falar bem. Nós somos unidos, nós somos uns pelos outros, dentro da nossa casa. E o que faz isso é é o amor que nós temos um pelo outro e a nossa fé, a nossa base da nossa religião. Então nós temos primeiro nosso network em casa. Aí nós transferimos isso para a nossa igreja, onde nós participamos, para a nossa comunidade. Dessa igreja, dessa comunidade, nós participamos da pastoral familiar, que é um grupo de casais. E isso aí é o nosso relacionamento, o nosso network, você vai desenvolvendo. Então eu tenho primeiro a minha base familiar, minha casa hoje, minha filha e meu marido. Aí eu tenho a minha igreja, a minha comunidade, aí eu tenho meu trabalho. Aí as pessoas que eu vou convivendo ao redor. Tá? Então, esse é o network. E isso é network, isso é relacionamento. Muito bom. Eu adorei, e o que você falou agora, a gente sempre conversa, já conversei com você outras vezes e tudo, e isso nunca é uma daquelas coisas que nunca mais vai sair da minha mente, e porque eu vou ensinar para algumas outras pessoas também. O network, cara, dentro de casa, como que pode ter alguma coisa antes disso? Não pode. Você, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu pai, se você está junto, seu filho. E essa base fortalecida, você pode levar qualquer rasteira para fora, você levanta na hora, se lá tá forte, né? Muito bom. Gostei muito da bom. frase que você falou, que quem tem que falar primeiramente bem é quem está dentro de casa, né? Entre, às vezes, a pessoa tudo de bom fora e dentro de casa não, né? E aí, entre outros parâmetros, mas gostei dessa frase. Então, de que adianta eu chegar aqui, Gabi, beijar, abraçar vocês, que lindo, que maravilhoso, e se dentro da minha casa não está tudo bem? Sim. Não, primeiro tem que estar tudo bem lá. Gente, a minha filha é maravilhosa, a minha filha é encantadora, é divina. Meu marido é de ouro, eu não tenho palavras para descrever. E eu tenho certeza que eles não têm outro pensamento a meu respeito. E isso tudo é realmente verdadeiro. Eu vivo. Então não adianta eu vir aqui falar bonito, vocês acharem legal e eu não viver. Não, primeiro eu tenho que viver. E depois eu posso falar. Mas eu tenho que ser exemplo. Se eu não vivo e se eu não sou exemplo, não faz sentido, né? Então realmente você tem que falar o que você tem propriedade, o que você vive. E você falou uma coisa importante, porque eu pensei nas pessoas que têm dificuldade em casa, né? Tem um pai que é difícil, tem uma mãe que é difícil, tem um parente que, né, é dependente químico e tal. E aí, como que eu resolvo isso? Na minha casa não é bonitinho igual na sua, e você acabou de falar. Seja o exemplo, então. Seja como você gostaria que ele fosse para você, que não é nada mais do que o mestre disse, né? Comece por você. Trate ele como você gostaria de ser tratado. Faz essa experiência aí, depois você me conta. Mais ou menos isso, né? Fabrício, eu tenho que voltar lá na história do meu pai e da minha mãe. Eu preciso voltar. Eu tenho um irmão que morreu, eu era bem pequena, acho que eu deveria ter uns 7 anos. E a minha mãe ia no cemitério todos os dias. E a minha mãe me levava naquele cemitério todos os dias. Pensa uma mãe perder um filho, acho que é a maior dor do mundo. E naquele cemitério ela lavava o túmulo, ela limpava, ela arrumava. E eu varri o túmulo um dia, eu varrendo, ajudando. E coloquei o lixo do lado do outro túmulo. E meu pai falou assim: junta aquele lixo dali. Ali não é lugar. O que você não quer para você, você não quer para os outros. Marcou. Para sempre, em tudo. Serve de lição para a vida, para minha filha, e eu tenho certeza que se eu tiver netos, para os meus netos. O que você não quer para você, não queira para os outros.
São exemplos assim que não tem como ser diferente. Eu tenho a obrigação de ser muito melhor do que eu sou, muito melhor. Porque eu tive meus pais foram muito bons, muito bons. Exemplos. Como que você vai ser diferente? É bíblico. A fruta não cai longe do pé. Muito bom. É bíblico. E aí, às vezes as pessoas falam, mas meus pais não foram um exemplo, né? Eu sempre estou puxando para a pessoa que vai arrumar uma desculpa. Quem tem dificuldade. Tem pessoas com dificuldades. Tem, só que tem a história básica dos gêmeos que foram criados com o pai bêbado, o pai que batia, o pai que era ruim, e um se tornou maravilhosamente bem sucedido e o outro também um alcoólatra, enfim. E a resposta foi a mesma. Eu me tornei essa pessoa que eu sou bem sucedida porque o meu pai era dessa maneira, né? Então eu preferi ser diferente dele. E o outro deu a mesma sorte, porque meu pai era dessa maneira. Só que você vê que o prisma, né, é a sua decisão, a sua atitude, é o seu querer. O pai é o mesmo, mas a maneira como você olha a atitude que você tem de mudar, não vem arrumar desculpa não, né? Tá tudo interno. Eu acho que a pessoa, o ser, o que mais te ajuda é o divino, e ele tá junto com você o tempo todo. Com certeza. Dentro disso vale a psicologia, né? Porque daí você tem 2 padrões psicológicos. O que repetiu o padrão do pai e o que repeliu o padrão do pai. O que você quer para você? Você quer repetir ou você quer repelir? Você escolhe, você tem o poder. Tem a opção. Você tem a opção. Agora você falou uma coisa ímpar. Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, você pode ter certeza que você vai ter o melhor resultado. O melhor resultado, não é qualquer resultado, é o melhor resultado. É o melhor resultado. E o bom disso tudo é que as pessoas podem aprender, que as pessoas podem mudar a partir de hoje, a partir do momento que conseguir descobrir, a partir do momento que ela tomar consciência que ela pode mudar. Vou fazer um comentário sobre isso, é verdade. É importante ressaltar isso, né? A gente tem oportunidade de mudança o tempo inteiro, mas aí, igual você comentou, é uma decisão nossa, né? E faz uma pergunta daí para ela. Deixa eu voltar no network do meu pai? Volta. Claro. Deixa eu voltar no network do meu pai. Ai, gente, meu pai e minha mãe, eu sou apaixonada por eles demais. Quando eles vieram embora para Dourados, já no final dos dias, assim, no final da vida deles, meu pai adoeceu. Ele veio embora em dezembro, em janeiro, a gente descobriu que ele estava com câncer no pâncreas. E ele durou só 8 meses. Então, por isso que eu falo que ele trabalhou até os últimos dias da vida dele. Uhum. E a coisa mais linda que eu achei, a coisa mais linda, os amigos dele vieram visitar. E o que os amigos fizeram? Trouxeram tudo que eles tinham. Mandioca, milho, queijo, os vizinhos da chácara. Sabe que é algo assim que você se emociona de chorar? Uma pessoa de 90 anos acamado e os amigos deles não tem 20, tem 90 também, 80. Que lindo aquele gesto. Coisas que não se vê mais hoje, né? Coisas muito raras, mas aquilo assim para mim de muito valor, muito valor. A amizade, realmente a amizade, o verdadeiro network, o relacionamento ali e a cumplicidade. O que eles tinham para trazer? Eles trouxeram o que eles tinham. O amor, o carinho e ainda assim, o hábito deles, o costume deles, né? Da chácara ali, dos vizinhos de chácara que eles tinham. Muito legal mesmo. E aí uma palavra que a Gabi falou lá, quando ela deu o exemplo da professora dela, troca. É uma troca. Uma troca. Não tem só vai para um lado. Network hoje, que é a palavra que a gente deu para isso que aconteceu lá com o seu pai, há X anos atrás, da mentalidade de pessoas, né? Muito antes, é o network de hoje, olhando para os negócios, mas a troca, né? Vamos compartilhar. Hoje nós estamos aqui no ambiente compartilhado, a nossa empresa, né? Você está aqui no ambiente compartilhado, então eu acho que o network vem bem paralelo com essa coisa de compartilhar, né? Trocar e fazer essa roda girar com todo mundo crescendo junto, né? Na mesma energia. Senão não tem como. E quem está nesse meio empreendedor, de network, que não tem esse pensamento, ele entra no jogo e ele é repelido rapidinho. Não dá para ficar.
Porque, né, quem está com pensamento positivo, nesse sentido de crescer junto, acaba identificando logo quem está ali só para se aproveitar de alguma coisa. Né? A gente que está junto acaba se ajudando, não tem essa de prejudicado. Pode ter esse sentimento na hora ali, mas dali a pouco você já vê que foi em função do conjunto. Né? O que existe, na verdade, em algumas sociedades assim, que eram mais separadas, que assim, tipo Rotary, esse tipo de coisa, né? Hoje a gente está fazendo isso de uma maneira mais comum, né? Mais ainda o pessoal entrou numa consciência aberto, né? Mais aberto, entrou na consciência, gente, isso funciona, lógico que funciona. Né? A igreja é isso, é uma comunidade que funciona, se ajudam e aí é legal você estar nesse meio, começar a consumir as coisas referente a isso, e o crescimento acho que é inevitável. Né? E é legal isso que você falou, que as pessoas com a mesma energia, é quântico. Você vai atrair o que você está emitindo, né? E esse é muito bom, muito legal isso aqui de vocês, porque quando vocês têm um objetivo, quando a pessoa tem um objetivo, que ela não vá sozinha. Ela faça elos, ela agregue pessoas para estar juntos. Cresce muito mais rápido. O Diego chamou o Fabrício chamou a Gabi chamou o Gustavo. Olha a equipe toda que está aqui hoje, nesse objetivo, né? Sim, é verdade. É real. Assim mesmo. Muito. Você falou que ia falar um pouco mais de network, já falou, era isso, era aquilo, o network todo, o seu network. O meu network. Foi isso, né? Acho que é isso, né? É isso. Gabi. Por enquanto, nada a acrescentar. O pessoal da câmera aí quer falar alguma coisa aí, alguma pergunta. Aqui é compartilhado, aqui é... Fale agora, o cara se parecer. Qual que é a deixa que a Júlia... Deixa os co-criadores que estão assistindo. Qual que é a frase? Sim. Deixa dela. O que você gostaria de compartilhar com os nossos co-criadores? Uma fala, uma inspiração, algo o pessoal vai refletir? O que você pode deixar para eles? Para nós também, né? Você tinha me feito um questionário imenso, assim, não perguntaram nada? Foi tudo isso. Essa é a ideia. Eu pensei que não perguntaram nada. Essa é a ideia, de fluir. Na verdade, as perguntas foram respondidas. Falta perguntas ali, que vocês não perguntaram. Vocês não podem deixar de perguntar, pode perguntar. Ela quer todas as perguntas. Eu quero todas as perguntas. Deixa eu ver uma aqui. Tá meio que aqui na pergunta. Qual é o melhor conselho que o mentor já lhe deu sobre networking? Eu sei que você estuda, como você trouxe para nós, sempre estudou. Algum conselho, alguma orientação que esses mentores te deram e que fez total diferença? É algo que já existia, mas assim, ele veio para solidificar. Seja interessante antes de ser interesseiro. O que é ser interessante? É você gerar valor para as pessoas. Você gerar valor, você entregar algo antes de receber. E se você entregar algo e não receber nada, está tudo bem. Você fez sua parte, você ajudou, você contribuiu, você colaborou com aquele momento, com aquela pessoa jamais vai esquecer de você. Tem momentos, tem situações que a pessoa precisa só de uma caneta. E se você tem aquela caneta para servir naquele momento, é tudo. E não vai te custar nada. E você vai servir e a pessoa vai ser grata. Agora, Gabi, nas suas perguntas que você tinha me falado que você não fez, eu vou falar. Por favor. Faça uma pergunta para você. Faça uma pergunta para você. Você perguntou. Nosso podcast é diferente. Qual livro você mais te impactou? Ah, sim. Eu achei que era algum desses dois. Não é. Não, é outro. O livro que mais me impactou, eu ainda não terminei de ler. Porque são mais de 70 livros. É a Bíblia. Eu estou num terço da minha Bíblia. Minha Bíblia tem 1536 páginas. Eu estou na página 550, mais ou menos. E a Bíblia é o maior livro que qualquer pessoa pode ler. Nesse um terço de Bíblia, da minha Bíblia que eu já li, eu já tirei assim várias conclusões. E eu quero fazer um estudo e depois um apanhado de tudo que eu estou fazendo, um resumo e a minha teoria a respeito da Bíblia. O meu parecer a respeito da Bíblia. O que eu vi até hoje na Bíblia? Dentro daqueles livros ali, a desobediência do ser humano no início, na criação. Tudo que existe hoje, as leis, a herança, o direito, esse direito que existe ali no fórum,
O direito, a prisão, a absolvição, a condenação, a herança, está tudo dentro da Bíblia, no Levítico e no Deuteronômio. As métricas, números, estatística, existia tudo na Bíblia já. Há mais de 5.000 anos atrás isso já existia. O modelo dos exércitos, a faixa etária. Então, vocês estão aqui na Cocriar, vocês estão cocriando e tudo foi cocriado. A Bíblia é só um exemplo disso tudo, do que está acontecendo. Muitas coisas me chamaram a atenção. Em Reis, você vê que o rei, a autoridade, ela é responsável pelas pessoas que estão subordinadas a ela. E o que um rei faz, ele implica, ele acaba prejudicando, ou digamos assim, nós que estamos sob a guarda dele, nós sofremos as consequências física, moral e espiritual. As atitudes do nosso presidente hoje, ele vai refletir em nós aqui. Com certeza. Querendo ou não querendo. Sim. Então, isso estava lá na Bíblia e continua sendo. E outras coisas assim que eu pude ver, assim, que assim vem só somar no meu conhecimento, mas algo que me chamou muita atenção, que eu entendi até agora, por que vocês acham que a Bíblia é atual? Se ela foi escrita tantos mil anos atrás. O Novo Testamento tem mais de 2.000 anos, que é a partir de Jesus Cristo, né? E era antes de Jesus Cristo, 4.000 anos, 5.000 anos atrás, imagino eu que seja assim. E por que essa Bíblia é atual até hoje? Pela verdade? Pode ser. Também. A verdade não tem tempo. Não, a verdade não tem tempo. A verdade é sempre verdade. Qual que foi o meu entendimento até agora? Porque o ser humano, ele não evoluiu. Eu pensei o mesmo. Porque o ser humano não evoluiu, por isso que a Bíblia é atual. Não é que a Bíblia é atual, um livro que foi feito há 5.000 anos atrás, como que é atual hoje, se nós temos essa tecnologia toda aqui? O que faz aquele livro ser atual hoje? A não evolução do ser humano. Poucas coisas o ser humano evoluiu, porque ele continua matando, ele continua roubando, ele continua estrupando, ele continua mentindo, ele continua corrompendo. Do mesmo jeito que era lá, tudo que fizeram com José do Egito, os irmãos que queriam matar o irmão pela inveja, acontece até hoje. As maldades, os estrupos que acontecia lá com as mulheres, acontece até hoje. Então, o ser humano é o mesmo, ele não evoluiu. Ele fez evoluir o seu meio. Evoluiu a tecnologia. Tecnologia, o meio que ele vive mais... O ser humano, o intelecto, o sentimento, o pensamento, está muito aquém ainda. Muito aquém do que talvez nós precisamos, ou que seja permitido, ou os mistérios de Deus que a gente não entende ainda, né? É verdade. Os mistérios. Esse é o principal livro. Esse é o principal livro. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Esse é o livro mais impactante que eu ainda estou lendo, que eu ainda não concluí. Eu tenho que voltar a ler esse livro, hein, gente? Esse é o livro. Você sempre foi comunicativo e teve bons relacionamentos na juventude, quando mais nova? Ou teve um momento que, nossa, em um ano assim foi um impacto nisso aí? Ou não, sempre tive um bom relacionamento? Como que foi isso nessa... Eu era bem mais introvertida. Eu fui bem mais assim retraída. Hoje eu me comunico muito melhor, muito melhor. E você dá crédito ao quê? Conhecimento. Que você buscou. Conhecimento, leituras, livros, comportamento, modelagem. É isso que eu ia falar agora. Você até comentou sobre modelar, né? É bem importante isso, né? Eu comecei também a fazer meio que recente, na verdade, descobri isso recentemente, eu não sabia que tinha um nome. E faz muito sentido, a gente vê uma pessoa, gosta do jeito que ela se comunica ou se porta, e não é copiar, né? Porque nunca tem como copiar alguém,
Mas a gente modelar ali, se inspirar. Entraria ali, né, na inspiração. Na inspiração. E realmente é bem interessante. Ajuda bastante. Já adianta um processo que às vezes sozinho você demoraria para alcançar, né? Então, tendo alguém ali já ajuda. Ajuda. Mas volta também naquilo que o Fabrício falou lá do exemplo do pai. Qual o modelo que você quer? Você quer modelar aquele pai ali ou você quer repelir? É verdade. Você quer modelar quem? Como você quer ser? Como você quer ser quando crescer? Como você quer ser quando crescer? E falando de modelagem, assim, hoje em dia, como a gente sabe, você continua aí estudando muito. Eu acho, inclusive, isso muito interessante, muito legal. Quem que para você é uma referência hoje? Quem que você indicaria para a gente modelar, para a gente conhecer, estudar sobre? Quem que você indica aí que está vivo ou não, né? Porque eu também já modelei algumas pessoas que não estão aqui, né? Mas tem vídeos da pessoa, tem coisas que a gente pode aí consumir. Gabi, isso é muito relativo, porque eu posso indicar um vídeo para você e você não gostar. Sim, Você não gostar das palavras, do vocabulário, do como aquela pessoa está se portando, está falando. Mas eu tenho algumas pessoas que eu fiz cursos, que eu fiz treinamentos, que eu leio livros que eu gosto muito. Eu gosto muito, assim, da teoria e do que eles já me apresentaram em livros. Um é o Paulo Vieira e o outro é o Pablo Marçal. E eu já odiei Pablo Marçal. Achei ele já ridículo. Porque quando você pega algumas coisas assim que não tem uma base, um fundamento, você acha que aquilo ali é tudo muito superficial e fala que aquilo ali é só balela. Mas se você faz um curso, um treinamento assim profundo, que você consegue ver a essência do que a pessoa está falando e você consegue extrair dali algo para a sua vida, vai ter fundamento. Você vai gostar. Tem outras pessoas também que você pode ter referência, mas a referência principal é a Bíblia. Porque tudo que está nos livros do Pablo Marçal, tudo que está nos livros do Paulo Vieira e outros grandes mestres, a maioria foi tirada da Bíblia. E aí você começa a ler, você começa a ver. Tem um estudioso do pensamento, Daniel Goleman. Acho que é Daniel Goleman. Aí você pega um livro do Paulo Vieira e a cópia. Copiou, colou. Copiou, colou, não, assim, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora. Eu já vi, eu já li, eu já estudei, então eu já consigo falar. E assim mas aí eles pegaram principalmente tudo isso da Bíblia. Só que até você chegar para fazer um livro, quando você lê um livro, essa pessoa demorou quantos anos para escrever esse livro? Quanto ela já não estudou? Quanto ela já não pesquisou? Então tá pronto, é mais fácil você ler o livro. Muito bom. Algo mais? Tem mais alguma pergunta que você quer fazer para você? Sim. Acho que eu já estou satisfeita comigo. Que ótimo. Muito bom. Esse foi o CoCriarCast, número não sei qual. Essa aqui é a Júlia. 2. Obrigado, Júlia. Obrigado. Vão ter outras vezes. Contribuir com esse nosso momento e contribuir. E a gente contribui com você e você contribui com a gente. Vamos cocriar. Vamos cocriar. Mais junto. Mais juntos. Gente, dicas. Eu quero dar umas dicas para vocês, assim, para quem vai ter a oportunidade de nos assistir, de nos ouvir, ou agora ou em outro momento. Acorde cedo. Produza muito. Tenha bons relacionamentos. Acredite muito em Deus. Tenha muita fé. E tenha bons relacionamentos e vamos cocriar. Adorei. Valeu, fechou com chave de ouro. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. E pra gente finalizar, se você gostou, deixe seu curtir, se inscreve aí no nosso canal e deixe seu comentário também, tá bom? Tchau.